Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui uma nova live, hoje com um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre o mês amarelo, sobre a prevenção do suicídio, bastante delicado. E eu convidei a Yara Prandi, uma grande psiquiatra. Olá, Yara, boa Olá, noite. Otávio, boa Tudo noite. bem? Boa noite, que Sim, bom estar com você. Prazer, muito obrigado de aceitar este convite para um falarmos desse prazer. assunto tão delicado. Eu Sim, vou apresentar a Yara. Yara é uma psiquiatra, psicoterapeuta, formou pela Escola de Medicina da Santa Casa e depois residência e mestrado no Hospital das Clínicas da USP. Atualmente isso, atua como psiquiatra e psicoterapeuta em sua clínica particular. É isso? exato, exato. Muito bem-vinda. Eu acho que é um assunto muito interessante para nós de outras médicos de outras áreas, porque quando nós falamos de saúde mental, né, é algo bem abrangente e que às vezes não é tão valorizado um sintoma. E nós, por exemplo, dermatologistas que trabalhamos com algumas doenças psicossomáticas, às vezes detectamos e precisamos encaminhar ao especialista. Às vezes, uma leve ansiedade, ela pode virar uma ansiedade generalizada, partindo para quadros um pouquinho mais depressivos, e a atuação de vocês é super importante. E sobre o suicídio, vamos começar falando um pouquinho a Sim. definição, Ah, né? O perfeito, suicídio. né? Uhum. Acho que tem duas definições que a gente vai falar a live inteira, o que que é suicídio e o que é tentativa de suicídio, né? Tá. Suicídio é um comportamento que a pessoa coloca fim à própria vida, né? Uhum. É, e aí eu já falo assim que tem uma linguagem que a gente nunca deve dizer que o suicídio foi bem sucedido, né? Ele foi Sim. consumado, porque Uhum. definitivamente isso não é um sucesso. E Claro. tentativa de suicídio é quando a pessoa tem um comportamento que poderia colocar em risco a vida dela e isso não acontece, a pessoa sobrevive. Uhum. Quando a gente pensa em suicídio, a primeira coisa que as pessoas falam, bom, mas todo suicida, ele quer morrer, né? E isso Sim. é um mito, né? Porque dentro do propósito de um suicídio, a gente pode ter muitas razões para a pessoa fazer o suicídio, né? Tem a vontade de morrer? Sim, tem. Ou Uhum. pode ter. Mas existem outras razões. Chamar atenção, Tá. mostrar para as pessoas, para os amigos ou para a família que a pessoa está sofrendo. Muitos suicídios seriam pedidos de ajuda, né? O quanto ela Uma seria importante para o mundo também, a de repente. medir o valor da pessoa, né? Sim. Tanto Uhum. que as fantasias de suicídio muitas vezes são quem iria ao meu enterro, quem choraria muito minha morte. Esse, Então, a pessoa passa da fantasia de medir o valor que a gente tem para os outros para fazer um ato que pesquisaria isso. uhum. Bom, mostrar que está sofrendo, né? Claro. Pessoas que acreditam que existe uma outra vida e que ela seria melhor também é um propósito de tentativa de suicídio, né? Ou de suicídio. E isso é uma coisa importante porque o atendimento de pessoas com ideias de suicídio mostra que muitas vezes não é exatamente que a pessoa queria morrer. Ela não quer mais viver daquele jeito, com aquele sofrimento, né? Sim, Então, quando a sim. pessoa acredita que tem uma vida melhor, isso pode ser um plano de fuga também. Tem uma frase que eu achei hoje aqui do Pedro Chagas, que fala assim: é muito menos doloroso morrer do que estar vivo com vontade de morrer. É essa qualidade, né? A pessoa não estava vendo qualidade de vida. Sim, Então, supostamente, seria um alívio. Esse tipo de posicionamento aparece durante o processo terapêutico, por exemplo? é, é,
Se a gente tira a mítica e consegue falar mais abertamente, Otávio, todo mundo já pensou, né? Ideias de morte são ideias que fazem parte da vida psíquica normal. Né? Quem já não estava numa enrascada que teve vontade de sumir? Isso, né? vontade de sumir. Essa é uma frase Isso, maravilhosa, vontade né? de sumir. Vontade de sumir. Isso. Então, se a gente for olhar as ideias de morte de uma maneira ampla, sem patologizar, vontade de sumir seria, de alguma forma, leve e saudável e transitória, né? Uma ideia de suicídio. Agora, Sim. tem uma gama que a pessoa passa. A vontade de sumir, uma ideia de que se a morte viesse, ela seria bem-vinda. Isso a gente vê, por exemplo, em doenças crônicas. É uma ideia de suicídio. Né? Sim, que acabe logo aquele sofrimento, daquela dor, daquela loucura. Exato. Grande, às vezes. Sim. Até que as ideias de morte elas vão aumentando de intensidade. Então, essa frase que você leu já é uma pessoa que está com ideias mais fortes, até que a pessoa faça um plano, né? E até que aquilo se transforme numa verdadeira tentativa ou um suicídio. Né? E na frase tem uma disputa que também faz parte da vida psíquica normal e que pode virar uma situação patológica, que é aquela gangorra das razões, as razões do viver e as razões do morrer. Então, essa pessoa está dizendo, eu tenho muitas razões para morrer. Tá. Né? Mas todos nós também temos razões para viver, né? Claro. E quando você falou do plano, é interessante a estatística que eu li hoje, assim, diz que 7% de aumento de suicídios no Brasil, 19% de pessoas que pensaram em algum momento e por volta de 4,8% fizeram planos elaborando o suicídio. Isso é bem assustador, né? Esses números. Você quer tomar um susto, Otávio? O CDC publicou, quer ver? Eu até separei. O CDC publicou que 25% dos americanos, no último mês, pessoas entre 18 e 24 anos, cogitaram seriamente o suicídio. 25%. 25%. Publicação Isso do talvez CDC. seja relacionado à pandemia, você acha? Porque são esses últimos meses, né? Eu acho que aí, eu acho que seria interessante a gente realmente pensar, falar bastante, que o aumento de ansiedade, de insegurança, o que vai acontecer, aumento de depressão, a dinâmica familiar totalmente diferente. Como é que você percebeu aí na sua prática diária, durante a pandemia, os seus pacientes? Eu acho que os psiquiatras brasileiros, nós estamos vivendo com um delay o que a gente lê na literatura, né? Do aumento muito grande dos quadros de depressão e ansiedade e abuso de álcool, né? Então, a gente tem recebido esta piora no consultório de um grande aumento de depressão e ansiedade, e álcool e outras substâncias, mas álcool principalmente. E os países que têm conseguido publicar isso, né, é porque são países que começaram na pandemia um pouco mais cedo. Então, esses dados consistentes, né, de ideia de suicídio entre os americanos, porque eles começaram antes, né? Claro. No caso de suicídio, por exemplo, a Austrália é um país que tem uma psiquiatria muito organizada, né, e que tem a monitoração de suicídio bastante boa. Como eles fizeram um lockdown forte e o isolamento social é um fator de risco para suicídio, eles estão prevendo um aumento de 50% de aumento das taxas de suicídio nos próximos 5 anos. Que loucura, 50%? 50%. Então fica um balanço do governo dizer um lockdown forte, que na Austrália foi eficaz nos primeiros meses para diminuir muito casos e morte de Covid, traz como consequência um problema de saúde. Um problema de saúde mental, né? E como é difícil as pessoas e até os governos
integrarem que saúde mental é problema de saúde, né? Lógico, é isso que eu comecei falando. Saúde É, mental, gente, é tão importante quanto a hipertensão, a diabetes, tratar de um câncer. sim. É essa valorização que as pessoas, eu acho que realmente às vezes confundem. Ah, isso é uma ansiedade, está passando um probleminha. E isso vai tomando uma proporção. O que eu mais vejo, acho que é síndrome de ansiedade generalizada. Que isso é um CID, né? É um diagnóstico. Sim, E sim. é porque eu acho que é o mais comum, aquela alteração de humor, a distimia. É isso mesmo? É isso mesmo. E Otávio, a maior parte das pessoas acaba relatando o seu sofrimento mais para o médico, não psiquiatra, né? Exatamente. Então, Exatamente. dói meu estômago, dói minha cabeça, coça minha pele, seja lá o que for, né? Uhum, uhum. Se a gente conseguisse combater o preconceito com a doença mental dentre os próprios médicos, isso já seria um grande serviço. Porque Concordo. olha só o que eu vivo, Otávio. Diferente do que você está falando, que você detecta, encaminha, né? Uhum. Olha que eu recebo aqui. Uma pessoa, na linguagem do sofrimento dela, procurou um dermatologista porque estava fazendo automutilação. O Isso, que com eu muito. suponho? O colega já bate o olho, ele já sabe que aquilo é automutilação. Porém, você é dermatologista, o teu órgão de especialidade é a pele, e você vai fazer investigações, muitas vezes até biópsias, culturas, para chegar ao diagnóstico que Uhum. é automutilação. Tem um jeito de falar isso que faz toda a diferença. Infelizmente, a maioria dos colegas fala o quê? Fulano, você não tem nada, vai procurar um psiquiatra. É. E aí eu fico o quê? Especialista do nada, né? É horrível. Horrível, horrível, péssimo. O E além de, encaminhamento está errado, está e tudo muitas errado. vezes o paciente não vai, o que, que ele faz? Ele fala, ele vai num outro dermato, num outro Sim, dermato, sim. e isso adia, e aquela ansiedade que você falou, que no começo você viu que não era tão grave, acaba Uhum. cronificando. Agora, se você, Concordo. agora, se você senta com o teu paciente, você fala que, né, que existe sim uma lesão na pele e que aquilo tem uma causa emocional, que você vai trabalhar junto com um colega, Uhum, uhum. porque Claro. quando o dermato também manda para mim, não encerrou o trabalho do dermato, né? Não, é uma parceria. Vai e volta, porque a pessoa se enche de ferida, eu também não sei tratar de ferida, né? Lógico, não, é muito comum. Eu tenho assim um olhar hoje, depois de muitas décadas praticando, na primeiro contato, na consulta, de detectar exatamente esse emocional. Pessoas, inclusive, com uma expectativa absurda em relação aos tratamentos estéticos, que estão passando problemas que naquele momento é melhor não fazer absolutamente nada. E eu Sim. trato muito de adolescentes com muita acne, é uma patologia que eu adoro, sempre me dediquei. E tem alguns casos realmente de acne escoriada, nessa automutilação, que às vezes não adianta. Eu falo para o paciente: 50% é a minha receita e 50% é você e uma terapia. Eu sempre Uhum, caminho. E aí a gente vai uhum, conseguir um resultado juntos. Mas eu acho que isso uhum. não é o normal, realmente, de É. encaminhamento. Uhum, é. Respeito muito o trabalho de você. O mais comum é que cada um cuide do órgão, né, que é Sim. especializado, e o pobre do paciente fica partido entre cérebro e pele, ou cérebro e estômago, Uhum. e, e mal atendido, né? E, É, e muitas vezes tem uma dinâmica familiar junto, eu vejo muito isso no adolescente, que eles demoraram a levar o tratamento, achavam que ia passar com a idade, e fica aquela dinâmica entre mãe, o pai e filho, ali na frente da gente, às vezes, para decidir se vai tomar ou não a isotretinoína, o famoso Roacutan. E eu já vi uhum, situações super desagradáveis, de guerrinha mesmo, por exemplo, que o menino, o adolescente, não vai deixar de tomar álcool para tomar o medicamento. Como é que é o índice de alcoolismo, no seu ver, nessa faixa etária? alto, né? Álcool é a droga de principal problema na saúde mental atualmente entre os brasileiros. Uhum, Porém, por ser uma droga lícita e muitas vezes quando o adolescente consome, os pais também têm um consumo que às vezes também é alto,
acaba passando desapercebido. Quantas vezes eu recebo aqui, pai e mãe, que acharam uma bituca de maconha na mochila do menino. Aí Sim. entra aqui e fala, olha, doutor Diário, o que eu achei? E aí, a partir disso, eu vou perguntar, é mesmo? Nossa, que drama! E quanto seu filho bebe? Ah, ele toma porre todo final de semana, esse ano inteiro. E aquilo não fez a pessoa procurar o psiquiatra. E eu falo assim, olha, a gente pode conversar sobre esse cigarro de maconha que você encontrou, e isso pode ser um problema, mas é muito negligenciado o abuso de álcool, né? Os Sim. pais negligenciam e vão fazer um escândalo, às vezes, porque encontraram alguma outra droga, né? E não valorizam o álcool, não valorizam o álcool. É. Olha, tem uma pergunta. Fala. Desculpa. Imagina. Tem uma pergunta aqui da Rebeca, falando, a gente vai respondendo algumas que forem aparecendo. Eu sofro com transtorno de ansiedade e é horrível. E como você consegue identificar no início de um transtorno mental? Tá. Isso é muito importante, porque, assim, nós estamos vivendo um tempo que todo mundo está sofrendo, de alguma forma, né? Sim. Esse tempo de pandemia. Isso. E o sofrimento, de novo, ele faz parte da vida psíquica normal. Então, tem sido um trabalho a gente alertar como esse sofrimento que todos nós temos vivido desde o começo da pandemia, ele se torna um transtorno mental, né? Basicamente, tem a ver com a intensidade, né? Porque sentir medo, sentir tristeza, sentir raiva, são sentimentos normais. Agora, se aqueles sentimentos, eles estão numa intensidade muito grande, os sentimentos ruins, eu quero dizer, dominando a vida da pessoa, já seria o caso de procurar uma ajuda para avaliação. Ou, se os sentimentos ruins, especialmente medo e tristeza, que têm sido os mais relatados, se eles estão se transformando em sintomas físicos. Insônia, alteração de apetite, taquicardia, sudorese, né? Ou se eles estão se transformando em sintomas cognitivos. Sensação de ter branco, sensação de ter perda de memória. Quando a pessoa pergunta, mas quando é que eu sei? Às vezes não sabe. É para isso que existe avaliação psiquiátrica. As pessoas não fazem isso com o dermato, Otávio. Eu chego para você e falo assim, Otávio, o que é isso? Estou preocupada com a minha pinta. Você é dermato? Você fala... Vamos examinar as pintas todas. Isso é câncer? Não é câncer, né? E muitas vezes a pessoa vai, te procura, apavorada com... não sei como é que chama, aquelas pintinhas vermelhas. Um hemangioma, um nevus. Assim, a pessoa vai desesperada e ela mostra para você uma suspeita de patologia, às vezes logo no comecinho, e vai embora confortada que não era nada, né? Ou que só tem que observar. Na saúde mental, eu sugiro que as pessoas façam a mesma coisa. Tá na dúvida se o sono está muito ruim, se é uma questão de procurar ajuda ou não? Conversa com o psiquiatra. Eu posso dizer, olha, não, teu sono está dentro do normal, ou isso já é um começo de ansiedade, né? Sim, não, com certeza. Você falou esse ponto de sono, eu acho que é uma das grandes questões de qualidade de vida, imunidade, né, humor, é o sono. Sim. E hoje também existe, paralelamente à psiquiatria, a neurologia, cuidando do sono, polissonografia, o exame, e às vezes o uso do CPAP vai mudar completamente a qualidade de vida da pessoa. Agora, existe um preconceito mesmo, vou ao psiquiatra fazer uma consulta. Né? Sim, e o que acontece, né? Eu tenho hoje parceiros neurologistas, otorrinos, né? Que trabalham em unidade, que são, acho que, minhas mãos direitas ou o contrário, né? Porque o sono, ele é um comportamento fundamental para a nossa saúde física e mental, mas é um comportamento que nenhuma especialidade engloba de maneira perfeita. Então, muitas vezes a pessoa vem me procurar por conta de insônia e fica, às vezes, até aborrecido porque eu não dei um remédio. Eu falo, olha, eu te avaliei e eu quero que você vá nesse otorrino, fazer a polissonografia, fazer uma tomografia. Precisamos de muitos profissionais para terminar a avaliação
e para ver onde é que a gente, por onde que a gente vai ajudar a pessoa, né? Sim, eu acho que nós temos que desmistificar, nós médicos mesmos, desse medo, desse receio de encaminhar. Eu acho que tem que ter um aprendizado nosso, médico, para realmente usufruir todas essas medicações que hoje em dia estão sensacionais, melhoraram muito. E as pessoas, às vezes, tendem, né, a tomar lá 2, 3 gotinhas daquele remédio para dormir, né? Tomar meio do outro que vai me acalmar e não vai fazer o tratamento correto. Mas eu também sinto, Otávio, que os não psiquiatras, às vezes, tendem a não encaminhar para o psiquiatra, às vezes para uma avaliação, né? Vai e volta para o clínico, para o dermato, para o geriatra, seja lá qual for. Porque, como as pessoas têm preconceito, eu já vi pessoas falarem, que absurdo, fui lá, paguei uma consulta com o doutor Otávio e ele teve o desplante de me mandar para um psiquiatra, como se pegasse mal, sabe? Pegou mal, pegou mal. Exatamente. Agora, se você fala, olha, vai lá conhecer um cardiologista que eu gosto, a pessoa vai toda contente. Exatamente, é um absurdo. Olha, a Lelo Bispo está perguntando aqui, como percebo se há risco de uma pessoa cometer suicídio? Quais seriam os indícios, assim? Vamos... Bom, nossa, é difícil responder desse jeito. Muito. Indício. Se ela está suspeitando, é porque a pessoa deve ter falado alguma coisa, né? Tá. Algum comportamento, né? Então, assim, falando de uma maneira geral, assim, ela deve ter falado, deve ter ouvido, deve ter lido, né? O suicida é uma pessoa que está falando de morte. Às vezes falando de um jeito indireto, né? Fica falando, por exemplo, como eu te disse, né? Se eu morresse, seria bom. Está na dúvida? Pergunta. Pergunta como? Assim, direto. Você tem pensado em se matar? É um mito achar que falar abertamente dá sugestão. Pelo contrário. Induz. Induz. Não. Isso é uma grande bobagem. Pelo contrário. No geral, quando a pessoa dá indícios de que está pensando em morte, a gente faz a pergunta, né? As pessoas respondem ou caem no choro e começam a falar, porque quebra esta mítica de que eu estava carregando o meu sofrimento sozinha e a pessoa se sente cuidada, tem alguém olhando para mim, tem alguém sacando. Então, se está com uma dúvida, que a pessoa está pensando em morte, pergunta. E pergunta assim diretamente. Você tem pensado em acabar com a tua vida? Você está com muita vontade de morrer? Interessante isso. Entra na sintonia dela. Falar da maneira mais, assim como se a gente estivesse investigando, eu não entendi. Você mediu a temperatura? Quanto que deu a tua febre? Então, assim, quando a pessoa fala, sim, eu estou pensando em me matar, continua a conversa. Você pensou em fazer isso como? Né? Dá corda um pouco, né? Dá corda. Dá corda e vai investigando, porque dependendo do que a pessoa te responder, ou você vai se acalmando e vendo que era uma fantasia. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu estou falando isso, mas eu jamais faria. Né? E a pessoa fala, eu tenho filhos pequenos, que é um fator de proteção, por exemplo, eu jamais faria. Aí você se acalma. É meio no quente e no frio. Ou a pessoa fala assim, inclusive eu comprei veneno. Aí você fica mais preocupada, porque dependendo do que a pessoa te fala, você se coloque do lado daquela pessoa, mãozinha dada, né? E procure ajuda profissional. Existem fatores genéticos que possam levar, assim como tem uma tendência à diabetes, tem uma tendência à acne, em relação ao suicídio? Isso é uma pergunta muito boa, Otávio. Os fatores de risco familiares, né? Eles têm pessoas que têm familiares com histórias de suicídio ou tentativas de suicídio graves, têm uma tendência maior a tentar suicídio. Mas ninguém sabe se isso tem uma transmissão genética. Pode ser que sim, especialmente na característica da impulsividade, não do suicídio.
personalidades impulsivas tendem a fazer mais, né? Porque qualquer ideia ruim vai lá e tenta, que tem a ver, inclusive, com o suicídio de adolescente. Então, ninguém sabe se existe exatamente uma transmissão, um gene da impulsividade que aumentaria o risco de suicídio, ou se é no contexto familiar, né? De ter sofrido que algum parente próximo tenha tentado ou exatamente se matado. Tá. A depressão é um dos principais patologias que levam ao suicídio ou teria alguma Sim. outra? É a depressão. É assim, 90% dos suicídios estão associados a algum transtorno mental. E é por isso que a gente fala, a gente tem que falar de suicídio, porque como 90% das pessoas acabaram com a vida delas porque estavam doentes e não bem tratadas, isso é totalmente modificável numa sociedade. Se as pessoas estiverem bem tratadas, a taxa de suicídio vai diminuir. E dentre as patologias psiquiátricas, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e dependência de álcool e drogas. Tanto é verdade que os dependentes de álcool e drogas se matam mais, né? Como 50% das pessoas que cometem suicídio no mundo estavam alcoolizadas na hora do suicídio. Ah, interessante isso. É. Ela perde meio a noção ou... Exato, como um facilitador. Independente do herói. método que a pessoa utilizou, metade das pessoas está alcoolizada. Que baixa, né? O álcool, assim, abaixa a censura, abaixa o medo. Por isso que a gente faz tanta bobagem. E a questão de armas em casa, quer dizer, isso é um grande perigo, né? Porque existem muitas pessoas, pela segurança, vão ter uma arma em casa. O que você aconselha? Assim, quando eu não consigo escapar de uma discussão sobre porte de arma, quando eu não consigo escapar, porque é um assunto que eu sempre trago isso. Eu sou psiquiatra. Pela minha ótica, eu preciso ser contra o porte de arma e arma em casa, porque arma em casa é um fator de risco que aumenta a chance das pessoas que moram lá se matarem. Todos os países que não tem arma em casa, que não pode, que é ilegal, que não pode ter, tende a ter menor taxa de suicídio. Então, arma de fogo em casa é um perigo. Se a pessoa estiver doente, é uma coisa muito fácil. Então, eu faço isso quando eu estou avaliando o risco de suicídio. Vem uma pessoa que me conta que tem uma ideia e se eu não for internar essa pessoa e deixá-la sendo cuidada em casa, uma das coisas que eu abordo no meu checklist é: tem arma? Às vezes as pessoas fazem uma cara assim, né? Eu falo: se tem, tira. Tira, porque é muito fácil. Claro. Outros fatores, por exemplo, ou racial, religiosidade, existe uma correlação nos índices de suicídio? Sim. Como o suicídio não é um comportamento que existe uma causa, né, a gente trabalha na compreensão a partir dos fatores de risco. Né? E conhecer os fatores de risco de suicídio, isso é importante porque tem fatores que aumentam o risco e tem fatores protetores, né? Religiosidade é um fator protetor. Pessoas que têm maior religiosidade tendem a se matar menos. Mas tem vários outros fatores de risco, né? Gênero, né? Os homens se matam mais, as mulheres tentam mais suicídio sem êxito. Idade, né? Que é raro em criança, aí tem o pico nos adultos jovens e depois nos idosos hoje em dia. Solteiros ou casados? Sim, solteiro na ordem, né? Casados menos, aí depois solteiros, divorciados e viúvos, né? Agora, cada vez mais, né? Os viúvos são a população que mais se matam, né? Cada vez a gente entende que isso tem menos a ver com o status e sim com a sensação de isolamento, né? Pessoas com maior isolamento e menor rede de apoio se matam mais,
né? Uhum. Então, mas casados menos. Em relação à orientação sexual, os homossexuais, o índice disso, hoje em dia, melhorou a aceitação, a sociedade, é uma coisa muito mais, se compararmos com os anos 70. Como é que você vê isso, o índice? Os dados continuam mostrando que os gays se matam mais do que os héteros, mas definitivamente todos os estudos que mostram isso associam não a homoafetividade, mas a homofobia. Quanto mais homofóbico uma cultura, maior a homoafetividade se revela como um fator de risco. Porque uma pressão social. Se a homofobia tem diminuído, né? Ela não é zero em nenhuma cultura, infelizmente, né? Então, é mais ligado que a homofobia, internalizada ou externa, aumenta o risco de depressão e a depressão aumenta o risco de suicídio. É neste caminho. E você falou dos transtornos mentais, então, esquizofrenia, bipolar e depressão. E dependência de álcool e drogas. Tá. Vamos falar um pouquinho... Profissão também, né? A nossa... Médicos são médico é a profissão que mais se mata no mundo, né? Você está brincando? Não sabia. Eu até fui procurar hoje para falar o dado e eu não achei, mas por conta da pandemia, né? E pelo estresse a mais que os médicos, os covidistas têm sentido, duas coisas, né? O estresse dos médicos que estão na linha de frente e a situação horrorosa dos médicos que não atendem Covid, que muitas vezes ficaram sem trabalho, né? Perdas, né? Pessoas que muitas perdas financeiras, isso. E teve um aumento importante de suicídio nos países em que foram arrasados pela Covid. Aumento de suicídio entre os médicos. Muito medo, né? Assustador isso. Porque médico tem trabalhado com muito medo, né? Agora menos, né? Mas no começo... Graças a Deus está diminuindo, isso daí parece que o mundo inteiro está se acomodando até chegar a vacina. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da intoxicação eletrônica, das redes digitais. Acabou de sair o maior sucesso na Netflix, O Dilema das Redes. Não assisti ainda, mas vale a pena. Tá na minha lista. Assustador, mas é incrível. É isso que os adolescentes estão vivendo. Como é que você orienta esses pais? Olha, eu vou dar um passo para trás para poder responder a tua pergunta. Criança e adolescente tem que ser cuidado e educado. Sempre foi assim e sempre será. Por mais que a gente possa pôr na escola o dia inteiro, que eles se divirtam com iPad, celular, a criança tem que ser cuidada e educada. A minha visão, e no atendimento dos adolescentes que estão intoxicados, as crianças não estão sendo, em primeiro lugar, cuidadas. Eu vejo jovens de 16 anos que não sabem atravessar a rua. Então, se você atravessar a rua, a minha mãe não deixa eu sair sozinho. É uma loucura, né? Mas você nunca pegou tua bicicleta e ficou no parque com o amigo? Não, minha mãe disse que é perigoso. Que o mundo real, os pais entendem que é perigoso. Não é bem perigoso, é que dá trabalho, né? Ensinar, atravessar a rua, ficar cuidando no parque. Mas o jovem que não, às vezes não sabe nem atravessar a rua no mundo real, muitas vezes está abandonado no mundo virtual. Sim, então, horas. Não, exatamente. Então, as redes sociais, elas têm, em primeiro lugar, uma problemática quando existe um uso pesado, né? E quando é um uso não monitorado. Se você lembrar que você, com 15 anos, podia estar na tua casa assistindo um filme, mas tinha lá, nem que teu pai e tua mãe não estivessem sentados, estavam passando. Aí tem uma cena, sei lá, uma cena de um suicídio. A gente assistia, tudo que pode ser visto na internet estava disponível no mundo, na televisão, no cinema. Só que geralmente passava um adulto que trazia uma reflexão, ainda que fosse, nossa menino, cuidado com isso.
E, Uhum. e, 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 a, nas redes sociais e na internet, os adolescentes, eles estão sozinhos, sem um acompanhamento, sem uma reflexão daquilo que eles estão vendo. Então, eles veem suicídio? Veem. Mas o problema não é olhar notícia de suicídio. O problema é olhar tanto que banaliza ou não ter um interlocutor qualificado, um adulto que já parou um pouco para pensar na vida, que Sim. possa conversar sobre aquele assunto com ele. Né? Então, tem o problema de ser excessivo, tem essa banalização, a falta de reflexão, tem muito, né? Isso está ligado ao aumento de suicídio em adolescente, o bullying pela internet, né? Bullying, muito alto, não? Porque fazer bullying na internet ou pelas redes sociais é muito violento, né? Uma coisa é eu na escola, um menino ter olhado a minha calcinha por baixo da minha saia e falar que minha calcinha era amarela. A outra coisa é ter uma foto que vai parar instantaneamente no grupo da classe, no grupo da escola e na internet para sempre. As pessoas não aguentam, e não aguentam mesmo. Não há resiliência que dê conta da escola inteira vendo a foto de Não qualquer existe. coisa, Isso é né? fatal. Isso é realmente fatal. Então, a educação, né, que tem que ser feita nas escolas de um princípio, bom, um princípio ético tão básico, né? Não faça com outro, você não quer que faça com você, Claro, claro. né? E você acha assim que existe algum estudo falando, pode deixar 2, 3 horas, Tem, mudar o celular tem que ser desligado? Tem tem, alguma orientação tem, assim padronizada? tem. Claro que depende da idade, né? Tá. Mas para os adolescentes, quando eu falo isso para os pais, eles dão risada. Seria 1 a 2 horas por dia. Eu Nossa, nem vou falar isso. de tempos de escola em casa, né? Tá, E as tá. pessoas dizem, não é possível fazer. Eu falei, criei 4 filhos. Os 4 ficaram só esse tempinho. Só que é tão antipático fazer isso. É tão antipático que os pais estão tão frágeis em poderem ser antipáticos. Como, né? É pro teu bem. Né? Então, seria 1 a 2 horas do uso saudável. A partir de 5 horas é considerado usuário pesado, com um aumento importante de 3 vezes a taxa de suicídio. Que loucura, por causa do isolamento, né? A É, não sociabilização. não é uma Acho coisa, perfeito. do isolamento e do abandono, porque a pessoa pega um caminho que pode ser assim, vamos ver como é que se corta. E aquilo é viciante, né? Piriri, piriri, fica naquele assunto. A internet tem fóruns e grupos. Se você olhar os fóruns de técnicas de suicídio em Facebook, assim, é uma coisa. As coisas Alucinante. amplificou demais, né, Otávio? Teve uma história da baleia uma vez, não foi? Isso, a baleia azul, desafio da baleia azul. Que loucura. Apesar, então, mas o que acontece? Esses tipos de situação mostram o ruim, que como uma bobagem virou, né, um desafio, que se todo mundo tinha medo do suicídio do filho, e mostra como a internet difunde. E as pessoas hoje também estão pensando que se a internet ela se infiltra tanto, ela também pode ser usada, vamos fazer o contorno contrário, para informar, né? Para Claro. levar, para oferecer ajuda. Então, mesmo, sei lá, o CVV, que antes a pessoa tinha que ligar, hoje você entra num chat, né? Existe, então, o CVV digitalizou também, a lei do número Sim, 188. Seria legal a gente falar um isso, pouquinho das isso, possibilidades de ajuda, né? é, O que teria? Eu até peguei, tem uns nomes aqui, alguns sites, inclusive, e no Rio tem a Flavinha Pitela, que é uma super querida, que tem terapia para todos, que é a preço absolutamente acessível, etc. uhum, Seria muito uhum. legal. Em São Paulo tem alguma coisa parecida, assim? Olha, eu não sou uma pessoa adequada para te dizer assim o que tem de muito acessível.
O que eu vi este ano, por conta do aumento, é que o número de grupos que oferecem ajuda até gratuita é gigante, né? Grupos de Gigante. WhatsApp, parece, né? De médicos, psiquiatras e Não, psicólogos. sim, exatamente. Então, se você colocar psicoterapia gratuita no Google, vai aparecer em São Paulo um monte de coisa. E Uhum. também, se eu penso, é, a gente não, a gente pode não ter aquela ajuda especializada à mão, mas se a gente pensar, quer dizer, é difícil uma família que não tenha, por exemplo, um médico da confiança, Claro. né? Uhum, uhum. Então, uma tia que você sabe que foi na terapia. Então, eu acho que de imediato, o que tem no nível nacional e que é muito bom é o CVV. O Tá, CVV vai saber orientar listas de psicoterapia na tua cidade gratuitas. tá. Como é que Outra você... coisa, Otávio, só falar uma coisa que é importante. E para quem tem plano de saúde, Hum, lembrar que tem psiquiatra e psicólogo credenciado do seu plano. As pessoas não claro, lembram. claro, claro. Como gineco, como clínico, como Muitas dermato. pessoas chegam no meu consultório e falam: ai, doutor Iara, eu demorei muito para vir porque eu não tinha dinheiro para pagar a tua consulta. Aí eu falei: mas você não tem plano de saúde? Eu não sabia que tinha psiquiatra no plano X. Que Todos têm, né? loucura. Isso é absolutamente incrível, né? É. É, e me fala um pouco de medicações que possam ajudar, né? Logicamente tem que ter o diagnóstico, mas a evolução desses medicamentos, a farmacologia psiquiátrica é uma coisa absolutamente fantástica, né? É, O que é. evoluiu, efeitos colaterais menores. Os medicamentos na psiquiatria, primeiro, eu preciso dizer que muitas pessoas não procuram o psiquiatra porque acham que psiquiatra dá remédio para tudo, o que não é verdade. Hoje mesmo eu atendi um paciente que tinha fobia de rato. E ele falava, não tem um remédio, fobia específica de rato. Eu falava, não tem. Ele falava, que droga. Eu falei assim, é verdade, que droga. Eu queria saber, eu queria ter remédio para tudo, mas a psiquiatria não tem. Psiquiatria, a gente avalia o paciente, a gente tem prescrição para tudo. Eu posso prescrever terapia, eu posso prescrever meditação, eu posso prescrever mudança de hábito de vida e eu posso prescrever remédio. Das patologias, nas patologias que eu indico medicação, é verdade. Assim, eu sou psiquiatra há 30 anos. É uma beleza comparado com 30 anos, que as medicações tinham muitos efeitos colaterais, que as medicações todas engordavam, né? A gente, às vezes, se a gente estava andando pelos corredores do HC, a gente olhava de longe quem estava tomando, sei lá, o antidepressivo tricíclico. Né? Tá, Tava porque... gordinho, com a boca seca. Mudou. As medicações são modernas, a gente tem muitas opções. A gente dá uma, se a pessoa não melhora, a gente dá outra. A pessoa pode ser advogado, pode ser neurocirurgião, que é um mito também, né? Ah, eu vou ficar lesado. Isso, Mentira, mito. Não fica. Essas medicações que antigamente, os indutores de sono, eu acho que também existe aí uma questão de queimar neurônio, né? Esses muito dependentes de medicações mais antigas. Como é que você se posiciona em relação a não consigo dormir, não foi fazer a Isso, pós-fotografia, toma alguma isso. coisa e pronto. Então, todo medicamento, em qualquer especialidade na psiquiatria também, tem que ser bem indicado. Então, eu avaliei aquela insônia, eu excluí problemas obstrutivos, eu excluí problemas neurológicos. A pessoa tem uma insônia que diz respeito à psiquiatria, ela precisa tomar remédio. Um argumento que eu uso no dia a dia é falar, mas esse remédio faz mal. Mal faz não dormir. Se a Exato, gente for concordo. pensar na história da Concordo. humanidade, Otávio, na história da Sim. humanidade, privação de sono é técnica de tortura. Uma loucura. Ninguém fica bem se não estiver dormindo. Agora, Impossível. se para que eu regularize o ritmo circadiano, numa fase eu preciso usar um remédio que potencialmente pode causar dependência, eu uso. Mas eu falo, eu estou te prescrevendo e eu vou te acompanhar. Então, os remédios podem causar dependência? Alguns poucos podem sim.
Mas se eles são dados por uma pessoa competente para usá-lo e a pessoa tem um acompanhamento, a pessoa não vai ficar dependente. Fica dependente aquela pessoa que vai pegando receita por aí, né? E aí os médicos não psiquiatras também têm uma influência negativa. Eu falo, mas onde você conseguiu essa receita? Já me pediram, me repete essa Sim, receita. isso. Já me pediram, você Eu fica falei, o que é constrangido. repetir receita? Isso não existe, né? Isso não é um procedimento médico. É uma falta, mas você sabe como funciona isso. É, Uma loucura. Agora, já que falamos de sono, você acredita em melatonina? Você gosta? Não? Prescrevo. E não é acreditar, né? Porque nas coisas que eu acredito, as coisas que eu acredito ficam fora do consultório, né? A melatonina é uma substância que tem uma eficácia comprovada em alguns tipos de insônia, né? Muitas vezes elas não têm a potência para tratar uma insônia moderada grave, mas uma insônia leve, higiene do sono com melatonina, o que acontece é que alguns pacientes, bom, as pessoas têm essa ansiedade, né? Tempo é dinheiro, eu quero ficar melhor muito rápido. E a melatonina, ela exige um esforço. Então, eu dou a lista de comportamentos da higiene do sono. Já na metade, a pessoa está me fuzilando, né, Otávio? Mas... Difícil acompanhar essa lista. Essa lista é brava. Mas, por outro lado, né, é o que tem de mais moderno. Às vezes eu tenho essa impressão, a psiquiatria está vivendo isso, não sei como é que é na dermato, mas a medicina geral está vivendo isso. A gente deu uma volta. Assim, uma coisa era, uns 15 anos, a gente tinha remédio para tudo, suplemento para tudo, né? E agora, a medicina mais moderna, com comprovações científicas mais fantásticas, vem aqui num papo que é meio de avó, né? Sim. Menino, você tem que ter um horário para dormir e para acordar, tem que ser regular isso. Não come muito, toma um banho antes de dormir, sai desse celular. Essa lista é enorme. Toma um leitinho, um mingauzinho de aveia. Né? Exatamente. Mas isso, a melatonina, tem que dormir no escuro, você não pode dormir com a televisão ligada. Então, essas coisas, elas são prescrições com comprovação científica séria. Tá. Eu acredito também. Porém, e eu dou a melatonina junto para fazer essa regulação da melatonina e deixar a televisão ligada, né? De escuro. Então, a melatonina a gente toma no escuro, é isso? No escuro, com toda a listinha da avó, que você já está rindo de mim. Estou rindo nada, eu concordo com você. Eu aprendi também a dormir. Eu tive super problemas hoje em dia, tenho bem regularizado. Agora, uma coisa, eu fiz outro dia uma live e tenho estudado um pouco dos probióticos. E a Gabriela, que é uma dermato do Rio, que estuda muito, ela falou de alguns estudos falando de tratamento até para autismo. Uma coisa futura e tal. Como é que você vê os probióticos? Tem algum auxílio na sua área? Ainda não tem uma comprovação clínica que eu possa trazer para o consultório. O que tem então, eu não prescrevo, né? Mas eu acho que daqui, talvez, a 5, 10 anos, o psiquiatra também prescreverá. Agora, o que tem, que também as pessoas não gostam de ouvir, é que uma alimentação saudável, que leva a uma saúde física melhor, tem um paralelo com saúde mental. Tem um pesquisador importante que ele fala assim, você quer melhorar da depressão, ansiedade? Você tem que tomar vitamina F. Ele é muito engraçado, que é ir à feira. Verduras, frutas. Adorei. Porque as pessoas falam, eu tô um pouco deprimida, eu tô desanimada, que vitamina eu tomo? F. Tem para de comer açúcar, o estresse oxidativo. Isso. Se as pessoas realmente entenderem, né? Os pós que matam, açúcar, o sal, a cocaína, é pó branco. Né? Então, isso não vende na feira, você entende? Que o vitamina F, come o que vende na feira. Adorei, vou começar. Eu falo, mas eu adorei essa frase, a vitamina F. Maravilhosa. Tem como fazer um comparativo? Existe alguma estatística em relação
quanto de suicídio e quanto de Covid. Eu acho que existe um número enorme, né, de pessoas que morreram de Covid, que é mais ou menos parecido com o número de suicídios no mundo. Eu li isso ou ouvi em algum lugar. Faz sentido? Porque é 1 a cada 40 segundos, é isso? Isso, 1 a 40 segundos. No Brasil, são 32 pessoas por dia. É muito, hein? É muito. É muito. Então, quando eu falo de número de suicídios, eu sempre faço essa introdução, né? Que eu sei que as pessoas estão cansadas de números de tragédia, né? Casos de Covid, morte de Covid. Porém, para eu emocionar as pessoas e convidá-las para falar sobre suicídio, eu tenho que trazer os números, né? Eram, antes da pandemia, 800 mil mortes por ano. 800 mil por ano. E isso passava, né? Passava ao lado. Ninguém. A gente vê os números da Covid e fica atormentado, né? Que é isso, exatamente isso que você falou. Mas trazer os números de suicídio, que é isso, 32 pessoas se matavam no Brasil por dia. E se esse número já aumentou, porque se nos outros países já está comprovado que aumentou, aqui também aumentou. Hoje as pessoas estão um pouco mais sensíveis, os não médicos, para entender o que é subnotificação. Você tem alguma dúvida, Otávio, que o suicídio no Brasil ele é subnotificado? Com certeza. Ele é subnotificado no mundo inteiro. Então, 32 que apareceram lá no atestado. Quanta gente tomou veneno pelo interior do Brasil? Quanta gente se matou com arma de fogo e a família, ainda mais de classe média ou alta, encobre. E foi um acidente de carro encoberto. Isso. Então, os números de suicídio, de depressão, eles são muito desagradáveis, mas eles são necessários e são usados, inclusive, para fazer esse alerta do que é chamado a quarta onda da pandemia, né? Não sei se você viu já aqueles gráficos. A primeira onda de problemas de saúde é a própria Covid, depois falta de equipamento, aumento de doença crônica e a quarta onda na saúde mental. Saúde mental. Isso. Uma loucura isso. Que conselhos você daria, então, para... Repetindo, acho que a questão dos adolescentes, tem muitas perguntas aqui. O alto índice de suicídio nos adolescentes. Em linhas gerais, o que você poderia estar orientando mais uma vez esses pais ou esses professores? Como detectar, que sinal realmente ficar alerta? Então, falar do assunto, desmistificar. Se o suicídio está aumentando entre adolescentes, isso tem que ser uma pauta na família, nas escolas. Assistam filmes, indiquem aquele livro que você leu quando você era adolescente, que tratava de um suicídio, falar, para que o adolescente, quando pense, não precise esconder. Porque o segredo, ele é ensinado também. Disso a gente não fala. E nas famílias que se fala, o teu filho vai conseguir bater na tua porta e falar, então, eu tô com aquilo, eu tô com aquela angústia, também não tô dormindo. Então, falar para desmistificar, criar uma cultura de que a gente possa falar das emoções, né? O que eu vejo, às vezes, escolas tendo problemas quando eles querem levar profissionais para falar sobre o assunto. Mas era só o que faltava, né? O fulano já se matou. São vetados. Porque isso, assim, claro que não explicitamente, né? Mas nos grupos, nos fatídicos grupos de WhatsApp de mães, né? Enormes, elas não dão conta, não querem atender, não dão. Escuto isso todo dia. Então, falar, ficar atento ao que o teu filho está fazendo, né? Ficar atento ao que ele está fazendo na internet, conversar e não censurar, porque se você censura demais tudo que você consegue, é que ele esconda melhor. Não é fácil. A pessoa, você passa lá e você olha que tem na barra do Google, como se enforcar. Agora, se você tiver um ataque, brigar com o teu filho, né, ele vai aprender a apagar o histórico. Agora, né, vai lá, se acalma, conversa com alguém e senta e fala, nossa, meu filho, eu vi que você digitou aquilo. E às vezes não é que ele está pretendendo se enforcar. Não, mãe, é que eu soube que na escola tal o menino se enforcou e eu fiquei curioso. Pronto. Quem fala diminui muito a chance de fazer.
Eu acho incrível isso, essa técnica. Eu acho que em qualquer setor, não só suicídio, eu acho que deve ser abordado É, dessa forma. é. Agora, quais são os tipos né, de suicídio mais comuns? Enforcamento, afogamento, existe? Existe, existe. Eu até vou olhar aqui que eu tenho uma, não sei de cor. Para homens, são os métodos violentos. É, ótimo, não consigo abrir, não importa. Homens fazem mais métodos violentos, Tá, precipitação de altura e arma ah, de fogo, né? tá. Aham. É, mulheres, ingestão de remédio. No Brasil, uma coisa muito importante é o uso de pesticida, que ainda é uma técnica importante. E tem mais uma que fugiu da minha cabeça agora. Remédio, veneno, arma de fogo, que a gente falou, né? Tá, tá. Uhum. Você tem recebido pacientes, adolescentes ou mulheres com essa cobrança da imagem corporal, extremamente deprimidas, porque não conseguem chegar à beleza de uma capa de revista, né? Sim, Você deve receber muito isso. sim, sim. E acho que mesmo quem não formaliza o sintoma, é um sofrimento universal, né? É. Homens e mulheres, né? Acho que já passamos do tempo em que só as mulheres sofriam com isso. Os homens podem ter mais vergonha de assumir, Isso, verdade. só mais vergonha. Uhum, Mas eles também, né? Eles também sofrem, então eles podem falar sobre ficar careca, né? isso. Mas desde que o mundo é mundo, né? O homem Uhum, ele está lutando entre o real e o ideal. uhum, Isso uhum, é da história da humanidade. Só que o ideal que não existe, mas que ele pode estar numa foto ou num filme, a gente uhum, se ilude como se ele existisse. Então, aquilo que nós somos, que é o real, uhum. parece que fica mais distante, né, das Sim. expectativas irrealistas, né? Uhum, Então, acho que isso está na aparência, mas não só na aparência, tá na sua formação, por exemplo, ai, porque nossa, porque a pessoa quando olhar o meu currículo, como se todo mundo fosse pós-graduado em Harvard, né? sim, A sim, gente tem o sim. currículo possível, a gente se formou dentro do possível. Então, na Tá. formação acadêmica, na forma física, é, nas expectativas, por exemplo, eu vejo minha empresa, né? Não, porque eu tenho que fazer um curso de oratória, porque eu tenho que falar muito bem. Eu falo, caramba, mas nem todo mundo fala muito bem. Tem um Claro, que fala bem, tem outro que resolve conflito ali no um a um melhor, né? claro, claro. Então, eu trabalho muito num conceito que o amor próprio ele tem menos a ver com a gente achar qualidades exuberantes e mais da gente aceitar nossas limitações, né? Claro, claro, claro. Iara, está acabando o nosso tempo. Que Puxa vida, pena! Eu somos vou dois querer salvar tagarelas, né? muitos elogios aqui para você, muitos Ah, elogios. obrigada. Eu acho que as informações você passou maravilhosamente. Eu acho que muita coisa, aprendizado, aprendi bastante. Eu acho que nós médicos, tendo uma orientação mais específica da sua área, vamos conseguir cada vez mais encaminhar e, obviamente, ter a saúde geral para esse paciente, né? A mental, a física, a Sim, emocional. que são Eu gostaria, inseparáveis, né? eu Isso. gostaria de te agradecer e te deixar o último minutinho para você fazer suas considerações finais para a gente salvar. Claro. Eu acho que o que permeia assim, a nossa conversa é uma luta que é uma luta minha pela diminuição do preconceito com a doença mental, né? Uhum. Então, que as pessoas possam, que as pessoas se permitam sofrer, que as pessoas conversem uma com as outras, conversem com seus médicos, ainda que não seja o psiquiatra, né? Claro. E que procurem uma avaliação do psiquiatra ou do psicólogo, se elas ficarem na dúvida, se elas passaram do limite do sofrimento e que precisam de uma ajuda médica, seja com uma prescrição, como eu falei, de qualquer natureza. Maravilha.
Tá Dica, ótimo. você tem que Não, falar não, alguma não, coisa? não, 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 passou. Mas depois você deixa, tem muita gente pedindo o seu contato. Você me passa, que eu vou deixar no meu Passo, direct o seu passo Instagram, sim. etc. e o telefone, tá bom? Muito Agradeço obrigado. muito as pessoas que mandaram as perguntas e o espaço que você me deu, Otávio. Um beijo Imagina, um prazer. grande. Vamos repetir outros assuntos. Com Beijo, bom fim de certeza. semana. Beijo. Obrigada, Tchau. tchau.